Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero muito agradecer a todos vocês pelo apoio, pelos comentários, pelos likes. Você que não se inscreveu ainda poderá se inscrever aí no nosso canal e acompanhar aqui também as nossas análises, nossas observações. Muito bem, sem delongas, estamos trazendo aqui um comentário que é a resposta da nossa querida Maria Salete, que tinha dito que não queria ir para o céu, porque lá não dá para criar vacas, ovelhas e plantar coisas. Então nós trouxemos aqui o comentário da nossa querida, que é uma resposta ao vídeo que eu fiz respondendo o comentário dela. Certo? Como eu frisei no vídeo que eu fiz anteriormente, o objetivo não é ofender ninguém, não é atacar nenhum ser humano, em hipótese alguma. O objetivo dos vídeos é orientar as pessoas e mostrar como funciona a organização Torre de Vigia, que é a que eu mais falo aqui, né? Porque eu fui membro dela por mais tempo. Quais são suas regras, os pontos que eu não concordo, que eu tenho direito de dizer que eu discordo. E qualquer pessoa é livre, eu não incentivo ninguém a entrar, sair, permanecer nesta ou em qualquer outra denominação religiosa. Mas a nossa querida Maria Salete entende que a organização dela é a única que vai levar à salvação. Daí ela me pergunta assim: acaso é a tua organização que Jeová e Jesus escolheu? Onde está escrito? Se me provar na Bíblia onde está escrito, daí eu acredito. Tiago 4, versículos 11 e 12. Vamos ver o que diz lá? Estou lendo na tradução do Novo Mundo, a versão de 1986. Então, o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim, ó: cessai de falar uns contra os outros, irmãos. Quem falar contra o irmão ou julgar seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um que é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. Mas tu, quem és tu para julgar o teu próximo? Muito bem. Quem és tu para julgar o teu próximo? Pergunta aqui a nossa querida Maria Salete, no texto que ela coloca no final da sua pergunta. E eu devolvo a pergunta. Querida Maria Salete, quem és tu para julgar o teu próximo? Quem é a tua organização norte-americana, que existe há cerca de 150 anos, para julgar o próximo? Quem são vocês? Quem são os membros do corpo governante para julgar as pessoas e chamar de inimigo de Jeová quem não faz parte de uma organização norte-americana? Com a mesma, digamos assim, é porque eu não fui no teu canal, eu nem vou, não preciso. E nem fui lá no site para botar essas perguntas. Mas eu pergunto, já que você perguntou aqui para mim, com todo esse atrevimento, com que autoridade você julga as pessoas para dizer que elas não são escolhidas por Deus? Só porque elas não fazem parte de uma organização norte-americana. Aí você diz, acaso é a tua organização? Eu não tenho organização nenhuma. Eu não tenho empresa religiosa nenhuma. Nem pretendo fundar. Nenhuma empresa religiosa como Russell fundou em 1870, que só foi registrada em 1884, né, como empresa religiosa. Mas em 1870 ele já começou as suas atividades, registrada mesmo como entidade jurídica, etc., a partir de 1884. Eu não fiz isso. Eu não tenho uma organização que eu possa chamar de minha organização. Por quê? Porque eu sou seguidor de Cristo. A minha religião, aquele que religa o homem a Deus, é Cristo. De onde vem a expressão religião, que hoje é interpretada como empresas religiosas, placas religiosas. Quando fala qual é a sua religião, é traduzido como placas religiosas, empresas religiosas, como esta norte-americana e muitas outras. E aí, com a mesma veemência que você me perguntou, eu pergunto para você: e você, acaso é a tua organização que Jeová e Jesus escolheu? Foi a Sociedade Torre de Vigia que Jeová e Jesus escolheu? Onde está escrito? Eu pergunto para você do mesmo jeito. Onde é que está escrito na Bíblia
que Jeová e Jesus Cristo escolheu a organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, fundada em 1870. Onde que está escrito? Pode ler de Gênesis a Apocalipse. Pode botar em qualquer idioma que você quiser. Pode pegar a Septuaginta com os 7 livros apócrifos. Pode pegar o que você quiser de registros bíblicos e históricos. E me diz, onde na palavra de Deus inspirada diz que Jeová e Jesus Cristo escolheu uma organização norte-americana fundada em 1870, querida Maria Salete? Aí, o que você disse? Se me provar na Bíblia onde está escrito, eu acredito. Então, se você me provar, ou qualquer um, como eu já perguntei, mas eles não podem responder, então eles me expulsaram e me difamaram, anunciaram o meu nome, onde que está escrito? Porque eu nunca advoguei, eu nunca revoguei, eu nunca me arvorei como sendo detentor de organização nenhuma. Eu nunca me apresentei aqui como porta-voz de Deus, como designado por Jesus em 1919, no hemisfério norte setentrional. Eu nunca disse que Jesus fala apenas por meio de mim. Eu nunca disse, na verdade, eu nunca passei aqui nenhuma doutrina bíblica que eu desenvolvi, como o corpo governante fez. Eu nunca fiz nenhuma afirmação profética dizendo que o fim vai chegar em tal data, porque inequivocadamente nós chegamos a tal conclusão, baseado nos textos bíblicos, de que o fim vai vir em 1914, 1918, 1920, 1925, a ressurreição, 1941, início do reinado milenar em 1975, fim da geração, tal. Quantas vezes você já me viu aqui passar alguma doutrina da minha cabeça, querida Maria Salete? Então eu pergunto para você, com todo o atrevimento que você fez aqui, acaso é a tua organização que Jeová e Jesus escolheu? Onde está escrito? E aí você continua. Oi, tudo bem? Na paz? Sim, sempre. Na paz. Na paz de Cristo. Não na paz da Torre de Vigia. Alexandre, veja bem. No tempo de Moisés, essa fala aqui, Maria Salete, que você vai começar a desenvolver agora, no tempo de Moisés, é a mesma que pode ser usada pelos mormons, adventistas, Nova Vida, batistas, assembleias, católica, qualquer um pode pegar esse mesmo, o templo do povo lá do Jim Jones, qualquer um pode pegar esse no tempo de Moisés e aplicar como você talvez vai aplicar aqui. Vamos ver o que você vai dizer. No tempo de Moisés, Jeová escolheu Moisés para liderar o povo. Muito bem, escolheu Jim Jones para liderar o templo do povo. Escolheu lá, sei lá quem, para os meninos de Jesus. Escolheu, sei lá quem, Joseph Smith para os mormons. Escolheu Ellen White lá para os adventistas. Escolheu Charles Russo para a Torre de Vigia. E quando ele não conseguiu, aí ele escolheu Arão, o irmão de Moisés, também Josué e outros. Então dá para entender que sempre houve nas gerações que eram designados por Jeová. Aí eu pergunto para você, e para qual desses que já que sempre houve, Russell recorreu? Quando ele teve a decepção, não sei se você estudou a história da própria Torre de Vigia, mas você pode ler no livro Proclamadores do Reino, no início, fala um pouquinho do Charles Taze Russo, da família dele, que eles eram da igreja presbiteriana, congregacional, e ele teve ele perdeu as esperanças, não quer mais saber de igreja, de nada, e pronto, teve uma desilusão espiritual. Mas daí, passou um tempo, ele teve um reavivamento, depois de ouvir um discurso bíblico. De qual? Da organização de Deus, que sempre existiu, porque não existia a Sociedade Torre de Vigia nessa época. De um discursante, de um orador chamado Jonas Wendell. Sabe de qual denominação religiosa ele era? Daqueles que foram descendentes espiritualmente do Guilherme Miller, ou William Miller, dos Milleritas, que surgiram como os adventistas. Ele ouviu o discurso dele e teve um reavivamento espiritual. Se associou com muitos dos que foram associados aos adventistas. George Storrs, Nelson Babel, muitos outros. E herdou também muitas das suas teologias e escatologias, como o fim para 1874, ressurreição espiritual tal, 1888, 84, o fim para 1914, a grande tribulação, etc. Essa história muitos não sabem, porque não leem, porque está lá, bem assim na letra miudinha, mas está lá. Não tem como fugir, porque muitas pessoas guardaram ainda as revistas antigas, aquelas sentinelas que eram grandonas, o livro Ministério Consumado, os estudos das Escrituras, mesmo que eles tenham recolhido o máximo possível, muitos ainda têm.
Então não tem como apagar essa história. Tá bom, querida Maria Salete? E aí você diz, Jeová sempre usou. Qual era a organização que Jeová sempre usou nos anos de 1400, na Idade Média? Qual era a organização que Deus usava? A Igreja Católica só tinha ela operando, né? Ninguém, qualquer outra era herege. Quando surgiu Martinho Lutero com as 95 teses, ele foi considerado herege. Se ele não tivesse ido a fundo e continuado, é citado aqui, ó, nesse livro, O Grande Conflito, da Ellen White, dos Adventistas. A Ellen White fala muito do Martinho Lutero aqui no capítulo... Estava estudando esses dias. Ele fala da perseguição, capítulo 2 em diante. Ainda estou no capítulo 4. Mas, estudando um pouquinho, ela fala muito do Martinho Lutero e da sua defesa da fé. Se não fosse o Martinho Lutero lutando ali, olha que é citado no livro Adventista, hein? Que foi a organização de Deus que Russell ouviu uma palestra e teve um reavivamento espiritual fundando a única organização de Deus, que é a Sociedade hoje em dia na mente deles. E aí, se não fosse o Martinho Lutero e as suas implicâncias contra as indulgências da igreja e as suas muitas heresias, não havia aquela reforma. Não teriam surgido os grupos chamados protestantes, que protestavam contra o ensinamento inquestionável da Igreja Católica e o seu domínio total. A inerrância do Papa caiu por terra. Ele não era mais visto como alguém que era inquestionável. E daí surgiram diversas denominações, como os protestantes, né? Luteranas, presbiterianas, assembleias e etc. Até que chegou lá em Rússia. Já tinham surgido os mormons, adventistas, até surgir a Sociedade de Torre de Vigia, também nos Estados Unidos. Então eu pergunto para você, querida Maria Salete, então sei por que questionar aquilo que o próprio Jeová determinou. O que Jeová determinou? Depois, quando Jesus veio e escolheu os 12 apóstolos para continuar o trabalho, e até os dias de hoje tem que ser assim. Então, a única organização religiosa que eu conheço que tem um grupo de 12 apóstolos é a Igreja dos Mormons, que foi fundada em 1830, se não me engano, com Joseph Smith, e ele era o profeta, como Jesus. E aí ele tinha também um quórum de 12 apóstolos, como até hoje, na estrutura hierárquica da Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, SUD ou Mormons, existe o profeta, 2 assessores e o quórum de 12 apóstolos. Se for dentro desse parâmetro, então eles estão seguindo de perto o que Jesus ensinou. Na verdade, no site oficial dos Mormons, você vai ver lá que eles explicam que eles seguem exatamente a estrutura conforme estava nos primeiros cristãos do primeiro século. Se você ler um pouquinho as denominações religiosas, você vai aprender, ao que está fora das paredes da Torre de Vigia, que essas denominações religiosas ensinam do mesmo jeito, só que na sua própria versão, que eles são a única organização religiosa na Terra. E até os dias de hoje tem de ser assim, não temos direito de julgar que os santos juízes... Então o que você está fazendo aqui? Se não temos o direito de julgar, e eu volto a fazer essa pergunta para você e para muitos, por que o governante julga as outras denominações religiosas e chama todas as outras de falsas? Por que o corpo governante orienta no Manual dos Anciãos, capítulos 12 em diante, a formar comitês de julgamento secretos para julgar as pessoas? Por que transmitem, como o Notícias do Reino número 37, o fim da religião falsa está próximo, categorizando todas as denominações religiosas como falsas? Por que o corpo governante no livro Clímax de Revelação aplica Apocalipse capítulo 18, versículo 4, capítulo 18 todinho? Todas as denominações religiosas são julgadas como falsas, menos a Sociedade de Torre de Vigia. Se não é para julgar e só Jeová julga e Jesus é o nosso juiz, por que então fazem isso? Porque você veio aqui no canal para julgar o que está sendo falado. Responde, por favor, Maria Salete. Bom, eu quero agradecer a vocês aí a atenção. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.